Então, pessoal, chegamos à nossa aula número 13 de movimento bidimensional, tá? O capítulo 3 do Moisés. E o conteúdo dessa aula é velocidade relativa e nós vamos também fazer alguns exercícios. Como essa é a primeira aula em que a matéria está terminada, digamos assim, eu também vou dar algumas dicas do que pensar, como organizar o seu raciocínio para resolver os exercícios, tá certo? Velocidade relativa. Bom, vamos ver o que é isso, o que a gente está falando aqui. Imagine que você tem duas partículas, uma partícula P1 e outra P2, né? Elas ocupam a posição R1 e R2 respectivamente, e esse R1 e R2 pode depender de T. Né? Note que o vetor R2 menos R1, né? A gente está chamando ele aqui de R21, tá? E esse vetor, ele é a posição relativa, né? A posição relativa da partícula 2 em relação à partícula 1. Quer dizer, se nós estivéssemos com a origem em cima da partícula 1, qual seria o vetor posição da partícula 2? Seria R21, que é o vetor R2 menos o vetor R1, tá? Se a gente tomar a derivada em relação ao tempo, nós vamos ver que V21 é dr21 dt, que é igual a dr2dt menos dr1dt, ou seja, é V2 menos V1, onde V2 é a posição a velocidade em relação à origem, né, e V1 da partícula 2 e V1 é a velocidade em relação à origem da partícula 1. Tá? Então, a velocidade relativa ela é simplesmente a diferença das duas velocidades. Né? Então, por exemplo, quando duas partículas estão se movendo com a mesma velocidade, a velocidade relativa delas, né, é zero. Né? Se elas têm a mesma velocidade em relação a um sistema inercial, a um sistema de referência comum, né? Por exemplo, vamos supor que você está sentado em cima de um trem. Né? Você está sentado na sua cadeira num trem e a pessoa que está lá do lado de fora está olhando para você, ela vê você se mexer, ela vê o trem se mexer, mas vocês dois têm a mesma velocidade em relação a ela. Portanto, para ela, você não tem velocidade em relação ao trem. Né? Bom, e para você também. Né? E, bom, um caso interessante é, por exemplo, como exemplo que a gente pode dar aqui, é quando você pensa nas gotas de uma chuva, né? Se você estiver dentro de um carro e estiver chovendo, se o carro estiver parado, você vai ver, né, numa situação que não haja vento, que você vai ver as gotas caindo verticalmente, né? Agora, se o carro estiver em movimento, aí você vai ter a impressão de que as gotas caem numa certa direção oblíqua, né? Ela vai fazendo um ângulo aí com a horizontal. E esse ângulo é exatamente dado pelo módulo da velocidade, né, das chuvas em relação ao chão e do carro também em relação ao solo. Né? E aí a gente vê que existe esse ângulo. Se V1 fosse zero, ou seja, se o carro tivesse parado, a direção da velocidade da chuva seria vertical e para baixo, que é o que a gente conhece. Tá bom? Então, às vezes é interessante conhecer esse conceito, porque às vezes, se você colocar um referencial para um outro referencial diferente, o seu problema pode ficar mais fácil e tal. Às vezes é interessante a gente conhecer um movimento relativo, por isso que é importante estudar isso, tá bom?